delícia estarmos aqui nesse auditório lindo. Podem sentar, fique à vontade. Dá um sorriso para quem está do seu lado, né? Que bom que a gente pode sorrir uma para outra agora. Aleluia! Quero mandar aqui um abraço bem especial para quem está em casa. Sabemos, né, que estamos numa semana de muito frio. Mas se você está em casa, fique aí ligadinho. Fecha as outras abas do seu computador, do seu celular. Fecha tudo e fique ligadinho aqui conosco. Porque tem muito de Deus ainda nessa noite. Aleluia! Queremos mandar um beijo bem especial para nossa querida amada pastora Vânia Arantes. Todo esse testemunho poderoso que a nossa Vanessa deu aqui foi lá no início do Impacto Rosa, quando a pastora Vânia Arantes ministrava ali, mesmo ainda sem existir casa de oração franca. E hoje, para a glória do Senhor, Impacto Rosa é o Ministério de Mulheres da Casa de Oração. Obrigada, Jesus! Oh, coisa linda! É até emocionante, né, gente? Porque a palavra de Deus diz assim: incomparáveis são os sonhos de Deus para aqueles que nele esperam. Pastora Vânia Arantes começou esse movimento de mulheres em Franca tantos anos atrás, porque o Senhor a incumbiu, convidou ela para esse lugar. Mas eu tenho certeza que quando ela começou, naquele tempo, ela não imaginava que depois iria nascer Casa de Oração Franca. E iria fazer essa história tão linda que está fazendo. A ponto que hoje o Impacto Rosa é mais um ministério dentro da Casa de Oração. E isso é tremendo, gente, né? Somos essa família de Cristo, vendo o Senhor fazer grandes coisas nessa cidade. O Senhor tem feito coisas grandes. E é isso que eu quero te convidar hoje a ver. Como, Diana? Quero te convidar a ver o mundo espiritual de forma diferente. Nós não podemos nos saciar, nós não podemos simplesmente nos alimentar com aquilo que é físico. Porque aquilo que os meus olhos estão vendo hoje, da parte física, é passageiro. Mas aquilo que é espiritual é eterno. Então nós precisamos nos atentar ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. Por quê, Diana? Porque Deus é espírito. E Ele já é real, Ele é o Criador de todas as coisas. Antes que existisse céu e terra, antes que existisse luz, Ele já era o Todo-Poderoso e Absoluto Deus. Então eu e você precisamos nos alegrar, nos animar a ver o mundo espiritual, a entender mais sobre o mundo espiritual. E hoje o tema é: qual é o seu tamanho? Diana, é meio difícil, né? Você falar isso para mulheres, já fica assim: ai, que medo! Vai querer saber qual é o tamanho de roupa? Que tamanho do meu sapato? Não, isso é pequeno demais. Isso tudo é passageiro. A gente tem épocas que usa um número, depois usa outro, depois o pé muda, o pé não é assim? Coisas de mulher, gente. TPM, tá tudo, tá valendo, né? Então não se preocupe não, que não é o tamanho da sua roupa, tá? Não é o tamanho do seu sapato. Mas é o tamanho que eu e você temos no mundo espiritual. Você já parou para pensar sobre isso? Que tamanho eu tenho no mundo espiritual? Qual é o seu tamanho no mundo espiritual? Nós, como Casa de Oração Franca, vivemos alguns domingos atrás uma série chamada Guerra Espiritual. E Deus já vinha falando muita coisa no meu coração. E quando eu fui sendo ministrada pela essa série que nós tivemos na igreja, né? Como o Senhor colocou esse tema no meu coração? Qual é o seu tamanho diante desse mundo espiritual? Qual é a sua postura? Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu valor diante do mundo espiritual? E nós precisamos aprender mais sobre isso. E é isso que eu vou trazer hoje para os nossos corações. Uma explicação, um entendimento melhor sobre tudo isso. Uma outra coisa me levou muito para esse tema também. Porque muitas vezes eu e você olhamos tanto a aparência, olhamos tanto o dia a dia, né? E hoje então com rede social, a gente passa o dedinho ali no Instagram, passa o dedinho ali no Facebook, começa a entender ou ver um pouco da vida de todo mundo. E eu comecei a reparar uma coisa: vi mulheres tão poderosas, entre aspas, no mundo físico, cheio de currículo, cheio de conhecimento humano, cheio de informações. E isso tudo não está errado não, tá, gente? Mas
isso não pode ser tudo. Isso não pode ser tudo. E eu me deparei com uma cena de vendo algumas mulheres tão inteligentes, tão formadas, tão cheias de conteúdo físicos. E literalmente, perdão a expressão, mas é verdade, batendo cabeça. Ah, e aonde é que é para ir? Ah, pega um passe? Eu vou. Me dá aqui. Ah, não, uma cartomante? Eu vou também. Peraí. Ah, não, é para eu ir ali naquela mesa branca, preta, eu vou também. E fica de lá e para cá, lá para cá, lá para cá, lá para cá, sem saber quem é, sem saber o seu valor, sem saber o seu tamanho no mundo espiritual. Então, peraí, quer dizer que eu me encho de um conteúdo físico, de um conteúdo acadêmico talvez, e eu não tenho conteúdo nenhum espiritual? Eu não tenho conhecimento nenhum da palavra de Deus? Eu já tive a oportunidade de sentar à mesa com pessoas muito ricas, pessoas muito inteligentes, e eu começar a citar algumas coisas da Bíblia, mas sem falar o endereço, sabe? Tipo assim, sabia que o correto que Deus nos ensina é que o homem ame a sua esposa a ponto até de dar a vida por ela, se necessário for? Você sabia que o correto é ame o seu irmão assim como você ama a si mesmo? E a pessoa, Diana, está na Bíblia? Ai, é? Está na Bíblia, é? As pessoas estão se enchendo de conhecimento do mundo e não têm curiosidade de saber o nosso manual, que é a palavra de Deus. Oh, amadas irmãs, se eu quero te encorajar de algo nessa noite é, cresça em conhecimento da palavra de Deus. Diana, mas eu posso estudar? Pode, deve. Porque a palavra de Deus também fala, o povo peca por falta de conhecimento. Mas entenda, a sabedoria real vem do alto. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é isso que nós queremos aqui hoje, trazer realmente esse incentivo, essa injeção de ânimo, de fé do próprio Deus sobre todas nós. E eu quero começar lendo com vocês o livro do Tiago. No capítulo 4, no versículo 8 diz assim, olha que poderoso esse versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Gente, isso é muito poderoso. Primeiro está nos ensinando o quê? Aproximem-se de Deus e Ele irá fazer o quê? Irá se aproximar de vocês. Aproxime-se de Deus, Ele vai se aproximar de cada uma de nós. Eu te garanto, é impossível você querer mais de Deus, você correr para o secreto para buscar mais de Deus, você buscar mais conhecimento da palavra de Deus e você não ser tocado pelo poder de Deus. Deus, Ele se agrada quando uma filhinha amada como eu e você corre para o colo do Pai. Papai, eu não sei o que fazer, estou perdida, estou sem força, estou sem fé, sem esperança, mas eu quero o Senhor. Você tem coragem de dizer isso para Deus muitas vezes? Muitas vezes a nossa oração, a mais forte que a gente tem é essa. Senhor, eu não estou sabendo que caminho buscar, eu não estou sabendo que atitude tomar, mas eu quero o Senhor. É impossível Ele deixar você sozinha, porque Ele é um Deus de amor. O caráter do nosso Deus, o DNA dele é de amor. E Ele escolheu me amar e te amar, independente de nós mesmos. Só que Ele quer me amar e te amar e a gente continuar batendo cabeça, indo para qualquer lugar, buscando qualquer resposta. Não! Ele me garante, te garante, eu tenho vida em abundância para vocês. Eu tenho vida plena para vocês. Não é uma vida com ausência de problemas, entendam isso. Não é. Porque o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Então não significa ausência de problemas, mas sabe o que significa? Apoio, segurança, torre forte, escudo bem presente, porque Ele é o Senhor, e é impossível estarmos distante dEle. Como é maravilhoso saber quem Ele é. Então eu e você podemos nos achegar a Ele, ficar pertinho dEle, porque Ele irá se
se achegar a nós. E nós precisamos tomar este lugar. E aqui continua dizendo: limpe as mãos. Vocês que estão com mente dividida, purifique o coração de vocês. Eu quero te desafiar. Se você tem buscado a resposta do Senhor em tantos outros lugares, para. Dá um ano para Deus. Entrega esse um ano para o Senhor. Fala: Senhor, eu já fui para tantos lugares. Eu já fui para tantas religiões. Eu já fui para tantos centros, sei lá o quê. Mas agora eu não vou mais. Eu vou firmar os meus pés. Eu vou ler a palavra de Deus. E eu vou esperar uma resposta do alto. Eu te desafio a dar um ano ao Senhor. Um ano ao Senhor. Firme na palavra do Senhor. E deixa Ele fazer a obra que Ele precisa fazer em você. E também através de você. Oh, como esse Deus é lindo. Ele começa a mudar a gente. Aqui na nossa igreja a gente vive vida no Espírito. É uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. E é de glória em glória, de fé em fé, dia após dia. Ele edificando a nossa casa. Ele limpando, fazendo uma faxina em nós. Para que a gente se pareça como filhinhas do Abba Pai. E eu acho poderoso demais porque diz isso. Aproxime-se de Deus. Só aproxima. E Ele vai se achegar a você. É lindo demais isso. E aí ao decorrer dessa ministração eu vou sempre estar te perguntando: qual é o seu tamanho no mundo espiritual? Qual é o seu tamanho no mundo espiritual? E deixa eu te contar uma coisa. Crescer no mundo espiritual, mudar de tamanho no mundo espiritual, não é na força do nosso braço, não. É com empenho, com disciplina, com dedicação, até sim. Mas tem algo importante e fundamental para mim e para você. Se eu quero saber realmente o meu tamanho no mundo espiritual, eu preciso saber qual é o tamanho de Jesus dentro de mim. Se eu quero saber qual é realmente o meu tamanho no mundo espiritual, eu preciso saber qual é o tamanho de Jesus dentro de mim. Qual é o espaço de Jesus dentro de mim? Qual é o espaço que eu dou para Jesus agir em mim, através de mim? Gente, é lindo demais a gente entender o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é oposto a este mundo. Este mundo, para que você tenha muito, talvez você tenha que reter muito, como disse a Vanessa aqui. Mas no reino de Deus, se você quer ter, você precisa aprender a dar. Se você quer viver, você tem que querer morrer. Não é assim? Os humildes serão exaltados. Se você quer ser o primeiro, aprende primeiro a ser o último. E assim nós vamos. Ah, mas eu quero perdão para mim, mas justiça para o outro. Não! Se você quer perdão, libere perdão também. O reino de Deus, ele é feito de raízes que crescem para baixo. Raízes que crescem para baixo. E eu e você precisamos querer viver o reino de Deus. Precisamos querer crescer em tamanho no mundo espiritual. Diana, e aí como é que eu faço? Se esvazie. Se esvazie de você e se encha de Jesus. Se esvazie da sua arrogância. Esvazie dos seus medos. Se esvazie dos seus achômetros. Ai, sabe de uma coisa? Eu não vou não para aquela igreja ali porque eu acho. Porque eu acho. Ah, não, eu não quero isso porque eu penso. E a gente vai no nosso mundo. Eu acho, eu penso, eu quero, eu faço. Eu. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o satanismo, ele entra nisso. Adoração do eu. E tira Jesus do centro. Tira Jesus do trono. Tira o poder do Espírito Santo. Então entenda. Se a gente quer crescer no mundo espiritual, eu preciso ter menos de mim e mais de Jesus em mim. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é a esperança para este mundo mau. Então o Senhor nos chama hoje à noite.
cresça, cresça em conhecimento de Deus, cresça. E quando a gente fala de tamanho, gente, é tão interessante, porque a gente para logo no mundo físico, né? E aí a gente fica vendo assim, de repente vem aquele homem, né, musculoso, aquele atleta, cheio de músculo, todo poderoso, e lá vem ele, só de chegar perto a gente já tem medo, né? O que ele vai fazer? Meu Deus, ele é muito forte. Aí de repente, chega um senhorzinho ali, um pastor de uma igreja pequenininha, ali num bairro, na região, ali na periferia, e ele tá ali tão simples, muitas vezes magrinho, baixinho, pequenininho, e ele tá ali caminhando. E honestamente, gente, nós somos muito visuais. Talvez a gente nem vai olhar para esse pastor, pequenininho, franzido, uma roupinha simples e humilde. Mas nós vamos olhar para aquele homem forte, que gera até um medo, um receio. Agora para aqui comigo e reflete um pouquinho. Quem é vamos supor que esse homem forte, ele não tenha conhecimento nenhum de Deus. E aí eu quero te perguntar, quem é esse homem forte no mundo espiritual? E quem é esse homem pequenininho, magrinho, simples no mundo espiritual? Quem é um e quem é outro? Quem verdadeiramente é conhecido no mundo espiritual? Quem verdadeiramente tem incomodado o inferno e tem feito a obra do Senhor? Então nós precisamos sair desse olhar que vive só pela aparência, porque o Senhor, Ele olha o coração. Eu quero te encorajar, você olhar para você. Eu não estou dizendo aqui para a gente descuidar da nossa parte física, não é isso. Mas é porque literalmente muitas vezes estamos tão preocupadas com a parte física, estamos tão preocupadas com a aparência e negligenciamos totalmente a nossa vida espiritual. E a Bíblia me chama e te chama para termos um espírito de moderação e equilíbrio. Tudo dominado pelo poder de Deus. Eu quero ler com vocês, ali no livro de 1 Samuel 16, os versículos 6 e 7, diz assim, acho que vocês conhecem essa história. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse contexto aqui, gente, estava tendo, antes tinha um rei que era Saul. E Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E ele era alto e bonito. E aí Saul literalmente saiu da presença do Senhor. E Deus incumbiu o profeta Samuel a ungir o novo rei de Israel. E quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu Eliabe, que também era um homem alto, poderoso, de boa apresentação. E na hora, a primeira coisa que Samuel pensou, é este daqui que o Senhor quer. E o Senhor brandou para ele, dizendo que não considere a aparência e nem a sua altura, eu o rejeitei. Não é este, porque homens veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí continua no mesmo livro, 1 Samuel 16, os versículos 11 e 13, diz assim. Então Samuel perguntou a Jessé, Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de todos os seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Gente, que coisa mais linda. Diante de tantos filhos de Jessé, Davi era o quê? O caçula. A Bíblia fala, era o caçula. E ele estava lá entre as ovelhas.
E quando Samuel chegou, porque ele tinha uma direção, era na casa de Jessé que ele iria achar um novo rei, ele começou a ver todos os filhos. E a cada filho que Samuel via, ele falava: é esse, né? É esse, é esse. E ninguém lembrou de chamar Davi. Afinal de contas, Davi era pequenininho, era o caçula. Será que você tem olhado para você assim? Eu sou tão pequena, eu sou tão sem valor, sou tão fraquinha, vou ficar aqui cabisbaixa, fazendo aqui qualquer coisa, porque talvez Deus nem olhe para mim. E a Bíblia nos garante que o Senhor é aquele que vê no secreto. O Senhor é aquele que vê o secreto. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas, mas o Senhor estava olhando para Davi. O Senhor estava olhando para Davi. E eu quero pedir aqui uma foto tão linda que eu achei, que me lembrou muito Davi. Talvez eu e você temos nos olhado dessa forma, olhando assim um reflexo na água, em algum lugar, e de repente a gente se olha e vê assim: hã? Será que é isso mesmo? Um gatinho tão pequenininho. E aí ele está andando ali sobre a água e está se vendo tão pequeno, tão indefeso. Mas olha o reflexo que é dele. Entenda, é maior o que Deus tem para mim e para você no mundo espiritual. Não se limite a sua visão ao mundo físico. Deus quer te levantar de forma extraordinária no mundo espiritual. Coloca outra foto, por favor. Olha isso. Não, mas eu sou tão indefeso, eu não posso nada. E sabe o que é lindo, gente? A palavra de Deus diz assim: de fé em fé, de glória em glória. No original, essa palavra glória significa imagem refletida do espelho. É mais ou menos assim: eu preciso olhar no espelho e não ver a Diana. Você precisa olhar no espelho e não ver essa imagem talvez pequena que você está acostumada a ver. Comece a pensar maior. Comece a se ver como uma grande, poderosa mulher de Deus, que pode pisar a serpente e o escorpião e que nenhum mal pode te atingir. É para este lugar que o Senhor te chamou. Volta aqui, por favor, o painel de hoje. Vocês repararam o nosso painel como está lindo? Talvez a gente muitas vezes se vê como essa criança pequenininha. Talvez até uma criança que foi ferida lá na sua infância. E talvez hoje já tenha uma idade de adulta, mas ainda sofre com a dor daquela criança. O Senhor me chama e te chama essa noite como mulheres águias. E essa mulher águia, ela tem força. Ela dá os voos maiores, os voos mais poderosos. Isso, gente, é uma visão que nós precisamos ter do mundo espiritual. Quando eu me parei diante dessa imagem, eu falei: gente, é isso que Deus tem para nós. Uma mulher angelical, que vive realmente com as suas emoções, às vezes até a flor da pele. Mas o Senhor está nos dizendo: vai, você é uma águia poderosa. Voa, voa mais alto, voa mais alto. As características da águia tão poderosa, tem uma visão plena, uma visão de cima que ninguém tem. E o Senhor nos chama mulheres águias. Mulheres águias. Não aceite qualquer coisa, não se contente com qualquer coisa. Gente, quando nós falamos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Davi apareceu ali, saiu literalmente de trás das malhadas, apareceu ali, e ele foi ungido rei. E naquele contexto, Davi estava dizendo também, nas linhas, né, na atitude dele: eu aceito os processos de Deus. Você tem coragem de dizer isso ao Senhor hoje? Senhor, eu aceito os teus processos. Porque crescer no mundo espiritual não é da noite para o dia. Nós aceitamos Jesus como seu único e suficiente Salvador, e imediatamente nós nos tornamos filhas de Deus. Mas o meu crescimento espiritual vai acontecer conforme a minha busca, a minha entrega, a minha necessidade de Deus. Então é um processo. Diana, mas está doendo, dói muito. Yes, deixa, é o Senhor fazendo a obra dele. Mas deixa eu te dar uma boa notícia,
Quem passa pelos processos também viverá a glória de Deus. Irá usufruir das bênçãos do Senhor. Irá usufruir do cuidado de Deus, da transformação do Senhor. Gente, transformações que mãos humanas não podem fazer, porque o poder de Deus é absoluto sobre a nossa vida. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor. E aí depois Davi foi enfrentar o famoso Golias. Golias era o gigante, literalmente aquele que era temido por todos. E aqui na Bíblia, no livro de Samuel também diz assim, no capítulo 17, versículo 4, diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Alguém já viu isso? 2,90 metros de altura. E Davi estava ali. E diante de uma guerra, diante de uma situação que envolvia ali todo aquele povo, Davi fez o que, gente? Escolheu se posicionar. Os irmãos mais velhos tiveram medo. A Bíblia nos relata, eu quero te encorajar em casa, você lê o livro de 1 Samuel capítulo 17, conta toda essa história. Fala que os irmãos dele estavam acampados 40 dias para tentar guerrear com Golias. Mas todos eles tinham medo, então eles se posicionavam e saíam, se posicionavam e se retiravam. E aí Davi chega e fala o quê? Eu vou. Está aqui, ó. Capítulo 17, versículo 45 diz assim: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com uma espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Oh, gente, existe poder demais nisso. Existe poder demais nisso. Você está guerreando na força de quem? Você está lutando na força de quem? Do seu braço. Deixa eu te dizer, você não vai dar conta. É pesado demais o peso para você. Talvez por isso que você anda cabisbaixo, sufocada, querendo desistir. Não. É tempo talvez de descansar, mas não de desistir. Eu quero te encorajar hoje a ser literalmente como Davi, que abriu a boca e disse: você vem contra mim com as suas ferramentas, com as suas armas, mas eu vou contra você no poder do nome do Senhor dos exércitos. Oh, Ele é poderoso demais. E Davi venceu Golias, todo mundo sabe, com 5 pedrinhas. Na verdade, apenas uma pedra. Com uma pedra, ele bateu bem na testa de Golias e ele caiu e morreu. Aliás, ele caiu e depois ele foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça de Golias. Então, gente, nós precisamos entender: a guerra, ela é real. Talvez se nós parássemos aqui agora, colocássemos algumas cadeiras aqui e fôssemos conversar uma a uma, cada um teria uma guerra para contar. Ou tem alguém aqui que não tem guerra nenhuma? Fala que a gente já vai ficar pertinho para a gente aprender também. Porque eu costumo dizer, você habita nesse mundo mal, você tem guerra para lutar. Você tem dificuldade para enfrentar. Diana, mas vou te contar, ó. Depois que eu me converti, piorou. Vai piorar, porque agora você tem valor. Porque agora você tem tamanho no mundo espiritual. E é para piorar mesmo. Oh! Sabe por quê? Antes você estava tomando veneno e estava dando risada. E agora, pode ser uma água suja e você já sabe que aquilo ali não pertence a você. Então você vai se posicionar e você não vai aceitar as sujeiras desse mundo. Então, minha irmã, não tenha medo quando piorar. Não tenha medo quando a guerra for mais acirrada. Não. E tem mais. E tem mais. Satanás, ele anda ao nosso derredor, esperando o momento certo para nos tragar, para nos pegar, para nos passar uma rasteira. Mas existe alguém que está ao nosso redor. Satanás, a Bíblia fala que ele ruge, tenta como se fosse um leão. Mas o leão da tribo de Judá, ele é real. Ele é real.
Senhor está nos chamando como um exército de mulheres para impactar essa cidade, Franca e região. Mulheres apaixonadas por Jesus, mulheres que entendem quem Ele é e quem nós somos nele. Mulheres que não têm medo de olhar para a sujeira desse mundo e dizer: isso eu não aceito. Ah, aceita aí, amiga. Oh, para de ser chata. Todo mundo aceita. Por que você não aceita? Porque eu sou filha do Deus vivo e eu não aceito. Porque eu sei para que eu fui criada. E eu vou crescer no mundo espiritual. Satanás, eu te dou uma ordem. Você bata em retirada da minha vida, no poder do nome de Jesus. Vocês querem ver um exemplo bem simples? Quem dirige aqui? Aí a gente começa a dirigir, né? Aí você vai para aquele caminho da sua casa, que é um caminho corriqueiro, um caminho que está na sua rotina, no seu dia a dia, certo? Aí você começa a ir e de repente você caiu no buraco, fez puf. Aí você continua, você fala: nossa, tinha um buraco ali, eu não vi, né? Tinha um buraco ali. Você caiu. O carro fez até, balançou. Aí você já pensa: nossa, estourar o pneu. Nossa, furar, quebrar uma roda. E não sei o que, não é assim? No dia seguinte, provavelmente você não vai cair nesse buraco. Não é assim? Gente, tem um buraco ali, ó. Não vou mais, peraí, deixa eu desviar. Deixa eu diminuir e desviar. É o mundo espiritual igualzinho. É igualzinho. A gente caiu hoje. Ô, irmã, levanta. Levanta, minha irmã. Levanta. Pisa no acelerador e segue. Quando você passar de novo por ali, você já vai recuar. Você vai dizer: ali era uma cilada. Ali eu não caio mais. E assim nós vamos crescendo, gente. Assim nós vamos mudando de tamanho no mundo espiritual. Assim nós vamos evoluindo em Deus. Porque eu vou me relacionando com Deus e eu vou me afastando do diabo. Eu vou aprendendo, os meus olhos vão sendo abertos, os meus ouvidos vão sendo abertos, e eu começo a ouvir mais Deus. Eu começo a obedecer mais o Senhor. Eu começo a me desviar do mal. E eu começo a crescer no mundo espiritual. Aí sabe o que o inferno e seus demônios têm que fazer? Recuar. Eita, ali não adianta mais, ela não cai. Ali não adianta mais, ela não sofre mais. Eu estava cutucando ali, mas ela não sofre mais. Um dia a pastora Vânia falou assim: acorda, vocês não são esponjas, né? No Impacto Rosa. Vocês não são esponjas, não tem que absorver todas as coisas. E a Bíblia fala isso, reter tudo, né? Ouvir tudo e reter só o que é bom. Escuta, ouviu, mas peraí. Isso não faz parte da minha vida, eu não quero. E teve uma fase da minha vida que eu estava absorvendo tudo. E eu chorava, e eu me entristecia. E Satanás, pisava. E eu, meu Deus, o que é isso? Senhor, o que eu posso fazer? Jesus, naquele lugar literalmente de vitimação. Mas sem mudar de postura. Até lamentava, chorava ali, mas não mudava de postura, gente. Nós precisamos acordar. E eu senti ali tanta guerra espiritual, tanto peso. E aí eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, isso não é de Deus. Isso aqui não é do Senhor. Eu ficar chorando por causa disso, eu ficar sofrendo por causa disso, eu ficar me lamentando tanto, peraí. E aí vai mais um ensinamento para nós. Muitas vezes nós mulheres estamos num lugar que nós não devemos estar. Ocupamos um lugar até para querer ser boazinha, ajudar todo mundo, que Deus não mandou a gente estar. E aí é choro e ranger de dentes. Aí a gente apanha um pouquinho. E era mais ou menos isso que eu estava vivendo. Só que aquilo estava me abalando muito. E aí o Senhor aí eu comecei a orar. Dizer para o Senhor: Senhor, eu não aceito, eu não quero isso. E eu falo que o Senhor começou a virar uma chave em mim, gente. É um processo. Não é do dia para a noite. E o Senhor começou a virar, e começou a me revelar, e começou a me mostrar, e começou a me dizer: filha, esse lugar eu não tenho para você. Você pode ajudar, você pode servir, mas não tomar essa responsabilidade sobre você. Gente, eu tirei o poder da mão do inferno. Porque eu entendi que eu estava errada, eu entendi que eu estava posicionada em lugar errado, e eu mudei de endereço. E com isso, eu tirei a força do inferno.
A situação em si mudou? Não. Mas não me atinge mais. Você entende? Que muitas vezes a gente não muda porque a gente fica esperando que a situação mude, que o outro mude. Amadas, a gente não muda ninguém. A única que a gente pode conseguir mudar é nós mesmos. E ainda é difícil. Então o Senhor nos chama. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Eu quero pedir para a gente colocar um vídeo. Eu quero que você leia o texto que vai aparecer nesse vídeo. E imagine você como essa sementinha. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Continue. Assim como essa sementinha muitas vezes está ali na terra e a gente não está vendo, mas a raiz dela já começou a crescer. E começou a firmar raízes. E já vai começar a nascer uma folha, depois uma flor. Gente, é um processo. E eu quero te encorajar a você não abrir mão dos processos de Deus na sua vida. A não recuar, a não ir para qualquer lugar. Deixa Deus trabalhar no seu tamanho no mundo espiritual. Eu quero ler com vocês em Romanos 10, os versículos 10 a 13 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te abençoar ricamente. Você confia nisso, minha irmã? Declare mais o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder sobre céu, terra e debaixo dessa terra. Eu quero ler com vocês João 14, do 11 ao 14, diz assim: creio em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia! Aleluia! Gente, é o próprio Jesus dizendo isso para mim e para você. Confie em mim. Eu digo-lhes a verdade. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Você acha que o Senhor nos chamou para a gente ser qualquer uma? Não. O Senhor nos chamou para a gente literalmente saber o nosso tamanho no mundo espiritual. O Senhor nos chamou para a gente saber a nossa identidade em Cristo. O Senhor nos chamou porque Ele nos deu um lugar de filha, de herdeiras com Cristo Jesus. Então nós precisamos nos posicionar. Tem um versículo poderoso que diz que Ele já nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião, e que nenhum mal poderá nos atingir. Então eu te convido, levanta. Literalmente, vamos levantar aqui também, porque nós estamos fazendo isso no mundo espiritual. Levantando e dizendo: eu não aceito mais essa situação que eu tenho vivido. Eu não aceito mais esses problemas que eu tenho vivido. Não, eu quero algo novo. Senhor, até ontem eu estava pequena no mundo espiritual. Senhor, eu entrei aqui tão cabisbaixo, tão entristecida, mas eu saio daqui entendendo o meu valor em Ti. Há 2 meses atrás nós falamos aqui sobre cura, que foi a noite do mergulho. Quem estava aqui? E o Senhor curou tantos nossos corações. No mês passado, o pastor Vânia Arantes ministrou lindamente falando sobre reiniciar, que a gente precisa reiniciar.
Cada um ganhou um óleo ungido aqui para sair ungir na sua casa, ungir na sua vida, para que a gente possa entender o poder de Deus na nossa vida. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, qual é o seu valor no mundo espiritual? A gente não vai mais andar como nós andávamos há 2, 3 meses atrás, não. Nós seremos mulheres transformadas pelo poder de Deus, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Você pode abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Diana, eu não sei como é que eu faço para crescer no mundo espiritual. Ah, amadinha, é tão fácil. Pega a Bíblia. Começa a ler Salmo na sua casa andando. Vai dormir, leia. Declare a palavra de Deus. Diana, mas eu li um Salmo, eu não entendi. Lê 5 vezes e pede orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas não desiste. Não desiste. No primeiro problema, na primeira circunstância, que alguém te convidar para ir na esquina, no A, no B, no C, você vai dizer, não vou. Eu vou permanecer firme no Senhor. Eu vou permanecer orando. Eu vou permanecer me alimentando da palavra de Deus. Porque eu quero crescer no mundo espiritual. Eu não quero ser qualquer pessoa, não. Eu quero ser filha amada do Senhor. Eu quero te convidar a cantar essa canção como um hino literalmente de guerra, dizendo, Senhor, eu sei que Tu vai na frente, abrindo o caminho. Eu sei que o Senhor vai na frente, vai guerreando as minhas guerras, que eu não vou sozinha. Senhor, vem comigo, Pai. Tá difícil, mas eu tenho o Senhor. Cante, amadas, cante como um hino realmente da vitória na sua vida, sabe? Entenda o mundo espiritual, entenda o que está acontecendo aqui hoje e guerreie aí essa guerra, mas você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus é contigo e é por ti. Aleluia!